Como é que vocês estão, pessoal? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. E, aliás, né, o segundo vídeo de 2026. Pois é, gente, eu postei um vídeo esse ano e esse é o segundo, porque eu estava de férias, tirei uns dias aí para descansar. No Instagram eu até postei, né, algumas coisas que eu estava fazendo nas férias. Mas, gente, de verdade, o que eu estava fazendo era organizando o meu ano de 2026 aqui do meu trabalho. Então, agora, como eu tenho o YouTube também e eu quero continuar esse trabalho, eu vou focar muito aqui no YouTube. Só que antes disso tudo, eu precisei me organizar aqui a minha vida, porque é uma coisa nova, né, gente? E tudo que é novo, a gente precisa ir acertando para dar certo. Porque se eu não me organizasse, não definisse horários para fazer os vídeos, para bolar conteúdos, porque eu não quero simplesmente postar vídeos, né? Eu quero colocar informações que realmente sejam úteis para vocês, né? Para vocês realmente venderem, né? Venderem todos os dias assim como eu vendo na Shopee e no Mercado Livre. E hoje, gente, o vídeo que eu separei para falar com vocês, né, para dar muitas dicas, é sobre os erros, né, que acontecem no nosso negócio e que podem destruir. E são muito importantes. O vídeo de hoje serve para você, né, que já vende online, que tem um negócio, por mais que você seja iniciante ou não, que você já se encontra numa jornada aí de empreendedorismo, tá certo? Então, bora lá acompanhar esse vídeo junto comigo. E para me ajudar, o que eu peço somente é se inscreva no canal, curte o vídeo. E se você quiser me ajudar mais ainda, a cada comentário me ajuda ainda mais a subir o vídeo. E ontem à noite eu tirei um tempinho aí para responder vários comentários de vocês aqui no YouTube. E eu sou muito, muito grata, porque, assim, gente, é muita gente. Já passamos aí dos 15 mil inscritos aqui no canal, né? E eu só tenho a agradecer. Muita gratidão. E olha, tô orgulhosa. Porque, assim, são mais de 15 mil pessoas tentando aí vender online, tentando buscar informações, gente. Eu tenho certeza que vai ser sucesso esse canal. Vamos juntos chegar mais longe. Agora, bora pro conteúdo do vídeo. Eu fiz uma colinha aqui do meu jeito, né? Mas tá cheio de informação bacana para vocês. Então vamos lá, gente. Vou falar aí alguns erros, tá? Que podem atrapalhar o negócio de vocês. Parece ser simples algumas coisas, mas para muitas pessoas eu tenho certeza que acaba acontecendo. O primeiro erro, gente, que assim já aconteceu aí comigo há um tempo atrás, é que em certos momentos, quando a empresa, né, as vendas estão aumentando, acaba que a gente fica um pouco desorganizado, um pouco. Não quero dizer perdido, mas o que acontece? Existe a dor do crescimento, né? Então, quando as coisas começam a decolar, tem que também tomar um pouco de cuidado. É uma fase muito boa, que você vai faturar e tudo mais, mas que é uma fase delicada também, que você precisa de muita, muita atenção, porque cada passo errado pode destruir, né, o que você conseguiu levantar, né, para você vender, porque o objetivo, né, quando a gente trabalha com vendas é sempre vender. Quando você chega nesse objetivo, tem algumas coisas aí que a gente, né, pode fazer, que é sempre culpa nossa, gente. Quando a gente tem um negócio, tudo que acontece de bom e de ruim é culpa nossa, não tem jeito. E, gente, é o seguinte, quando você começa a contratar pessoas, porque você acha que a demanda aumentou, e aí você precisa de mais setores, você precisa contratar mais gente, às vezes não tem necessidade. Às vezes é uma coisa que você pode chamar um freelance para estar fazendo uma vez na semana, 2 vezes na semana, né? Hoje em dia, mudou muito, assim, a parte de você oferecer o trabalho para alguém, né? A gente consegue também o trabalho online, né? Contratar alguém online. Alguém que, assim, pela rede social mesmo, alguém que você nunca viu pessoalmente. Mas tem pessoas que oferecem serviços digitais, né? E você pode estar contratando, né? Para fazer um trabalho específico. Não precisa você contratar alguém para ficar ali 24 horas no seu trabalho de forma CLT e tudo mais. Então, fica aí a minha dica também. Uma coisa, gente, que eu já fiz aqui no trabalho, tinha uma época que eu precisava fazer um logo, umas coisas assim. E eu tenho noção disso, né? Eu consigo fazer
não tenho, assim, parte técnica, não sou formada nisso, mas, assim, de tanto fuxicar, né, de tanto a gente precisar ter uma noção de Canva, dessa parte, assim, né, de designer gráfico e tudo mais, eu consigo, sim, criar alguns logos e algumas coisas legais. Só que, assim, gente, nada melhor do que alguém profissional para fazer pra gente. E eu queria muito fazer um logo, porque era para organizar uma loja aqui online. Enfim, de um marketplace, na época, né? E aí, gente, tem um site também que tem várias pessoas que se disponibilizam, né? Que são profissionais que se disponibilizam para fazer um trabalho específico. Então, aí eu entrei nesse site, eu posso até deixar o nome aqui para vocês, que me ajudou bastante. Especifiquei lá o que eu precisava fazer. E aí apareceu várias pessoas que mexiam com parte de logo, parte de imagens, de criação e tudo mais, e me falaram um valor. Então, assim, aí a pessoa me entregou, né, o que eu precisava, esse logo, em poucas horas. E eu paguei um valor específico. Então, assim, foi ótimo, e teve outros trabalhos também que eu aproveitei para estar pedindo esse serviço, né, de horas nesse site. Então, na época eu não conhecia muito bem, e eu conheci através do Google. E acho que, se você não conhece, fica aí a minha dica também, porque pode ser que não, talvez hoje não, mas talvez mais pra frente você vai precisar em algum momento, tá certo? Então, cuidado aí com as contratações, as coisas, quando aumentam as vendas, para você não gastar dinheiro à toa, mas também fica aí a minha dica se você precisar de um trabalho extra sem gastar tanto, tá certo? Agora vamos lá para a segunda dica, que também, gente, é importante. Eu separei aqui, anotei para eu não esquecer. Ultimamente minha cabeça tá corrida. Gente, uma segunda coisa que, assim, tem que fazer, principalmente, né, pra gente que trabalha com vendas online, que tá o tempo todo comprando produtos, né? E quando a gente compra produtos, quando a gente vai atrás de produtos, a gente sempre tá em contato com os fornecedores. E tem que tomar cuidado para aquela coisa, para aquelas compras não ficarem no automático, porque o fornecedor acaba se acostumando com você, né? Por mais que seja uma empresa grande, gente, tá bom? Então, assim, sempre negocie com o fornecedor, tá bom? Por mais que você esteja há um tempo comprando com ele, por mais que seja a sua segunda, terceira compra, por mais que ele já tenha te falado quais são as condições de compra anteriormente, quando você realizou as primeiras compras, mas sempre, né, fique atento a isso, né? Quando você sente que pode ter um custo mais baixo naquele produto, dá uma chorada, vale a pena. Porque quando a gente chora, a gente sempre consegue um desconto. Vai por mim, gente. Eu já tive experiência nisso e sempre dá certo. E é aquela coisa, quando você é um bom cliente, o fornecedor também não quer perder um bom cliente, né? Então, pode ter certeza que ele vai querer te ouvir, ele vai, em algum momento, fazer uma coisa melhor para você. E, aliás, gente, o máximo que você pode ouvir é um não, tá? Então, assim, é muito importante você também sempre estar atento a negociar com os fornecedores, por mais que você seja super antigo. Então, eu já te convido aí, depois que desligar que você terminar de assistir esse vídeo, já entre em contato com o seu fornecedor e tenta negociar com ele um novo valor, pede um descontinho. Agora, o terceiro erro que acontece bastante, e principalmente para você, Orlando passando, e principalmente para você, né, que acabou de criar a sua loja online, e aí já passou um tempo, você está trabalhando, e aí você vai vendo o fluxo de dinheiro. Gente, é o seguinte, no começo, para quem está iniciando nas vendas online, eu já contei para vocês, mas sempre reforço, tenta ao máximo não fazer retiradas logo no começo. E um dos erros que acaba com o negócio, você não vai conseguir vingar nesse negócio, porque o mais importante, gente, é a consistência disso tudo. É muito bom quando você tem consistência no negócio, você consegue faturar sempre. Eu já contei para vocês, estou há 10 anos nesse negócio e a gente conseguiu criar uma consistência, né? E para isso a gente errou bastante, né? E assim, tem que tomar cuidado, gente. Um dos erros é você fazer retiradas desnecessárias, né? Então, quando você mistura aí todo o fluxo do dinheiro da sua casa, das suas contas, quando você promete, né, fazer contas, criar contas da sua casa, da sua família, contando com o dinheiro da sua loja, você já está fazendo errado.
Porque assim, gente, quando sobra um dinheiro, a sua loja, a sua empresa, né, tem que ter um caixa, né? E o seu caixa é diferente da sua poupança. É muito bom, né, a gente poder guardar dinheiro, né? É sempre bom ter um dinheiro guardado, independente do valor, né? Mas de acordo aí com a sua realidade, porque sempre pode dar ruim em alguma coisa, né? Seja pessoal, né? Ou no trabalho. E, gente, é muito importante que vocês tenham duas contas separadas para você guardar esse dinheiro. Então, faça aí uma conta poupança, né? Para você guardar o seu dinheiro aí pessoal. E também uma outra conta, né? Da sua empresa. Aquele dinheiro da sua empresa, o máximo que você conseguir guardar vai ser muito bom. Então, assim, para vocês, né, que estão iniciando agora, que estão iniciando nessa jornada, eu sei que são muitos detalhes, né? E não tem problema, fica tudo bem, tá tudo certo. É muita coisa para pegar no começo. Deixa a parte, né, teórica do marketplace na prática, até a parte de encontrar produtos. Mas também tem a parte de administração, né, gente? E esse é um dos detalhes que eu tô falando para vocês, tá bom? Tomem cuidado aí para não ficar criando contas, aumentar muito o seu custo de vida, né? E contando com o dinheiro das suas vendas. Até porque vendas, gente, é normal, não só no físico, mas no digital, elas subirem e em determinados meses elas caírem, né? E imagine se você, né, contou aí, por exemplo, uma escola particular para o seu filho. Porém, muito bom, né? Mas talvez não era o momento ainda e você não tinha esse dinheiro. Aí entrou o dinheiro extra das vendas online e você acha, né, que já pode ter a possibilidade de estar pegando esse dinheiro para investir dentro da sua casa. E talvez não seja o momento, né? Você sempre tem que ter um dinheiro guardado para um investimento, talvez um produto novo viral que apareça, ou o seu fornecedor mesmo, o seu fornecedor fez uma promoção top do seu produto que você mais vende. E aí, gente, você tem o dinheiro? O dinheiro é muito, muito importante você ter conforme o tempo vai passando. Não tem problema se você não tem agora, tá? Mas assim, conforme o tempo vai passando, você precisa saber administrar esses valores que vão passando nas suas mãos. Porque não é tudo nosso, nem sempre não. Não é tudo nosso, né? Seria muito bom se o dinheiro das vendas entrassem, não precisasse pagar nada, a gente só fosse gastando, né? Aproveitando a vida. Mas faz parte e o que mais importa é você saber que você está construindo uma coisa forte, né? E não um castelo de areia. Então, assim, foca nisso, porque o importante é ter a empresa com dinheiro, a empresa rica, tá bom? E não tem problema se você ainda não tá com os seus custos tão equiparados à quantidade que você vende. Não tem problema. O importante é a sua empresa crescer. E aí sim, gente, depois de um tempo, com certeza vai ser um momento de você usufruir bastante, aproveitar, realizar seus sonhos, né? Os sonhos são muito individuais. Eu vejo muito aqui pelo canal. Cada um cada família, né, tem os seus desejos, cada família mora numa região específica. Mas assim, gente, é muito bom fazer o que a gente gosta em algum momento, mas pode ter certeza que o seu momento vai chegar. Para você usufruir, precisa guardar, né, e administrar o dinheiro certinho para que você não acabe com o seu negócio antes de você usufruir, tá certo? Então, bora lá para o próximo tópico. Esse aqui, gente, é muito importante. E acontece muito, né? Por exemplo, eu já contei para vocês que o Mercado Livre precisa de ADS. Não tem jeito. Lá vai precisar de ADS. A Shopee, a gente até consegue, né, vender sem o ADS ou com pouco, né? Não precisa, assim, investir horrores na Shopee, não precisa. Mas a questão do Mercado Livre, não tem jeito. Vai precisar investir bastante, sim, no ADS. Porém, gente, precisa sempre de uma estratégia e precisa de muito acompanhamento. Porque apesar do ADS do Mercado Livre entregar bastante, né, visibilidade, a gente conseguir vender, existe uma forma certa de fazer, né? E mesmo assim, precisa de um acompanhamento diário. Então, muitas vezes, é um erro que pode acontecer no seu negócio e pode atrapalhar muito o lucro das suas vendas, que é você fazer uma estratégia errada no ADS e acabar gastando muito. Então, tudo precisa ser muito equilibrado,
né? Lembre-se que sempre o lucro das suas vendas, né, precisa pagar o ADS, precisa pagar o imposto, todo o seu custo físico que você gasta para manter o seu CNPJ aberto, precisa pagar o produto, a nota fiscal, a contabilidade, se for o caso. Enfim, precisa pagar diversas coisas, né? E tem coisas, gente, tem ADS que acontece que não é só injetar dinheiro, né? Mas acontece de ter ADS que gasta mais do que o lucro da venda. Então, se você não tiver um acompanhamento diário, o dinheiro voa, né? E assim, perde o controle e o seu lucro acaba que nem vai tendo lucro e você vai ficar no prejuízo, né? Então, muita atenção ao ADS, a quanto está gastando, se realmente está dando lucro. Caso não esteja, caso realmente você esteja inseguro, continue acompanhando o canal, porque aqui também eu vou começar a falar muito sobre ADS, tá certo? É o momento, então, de você estar buscando mais informações, segurar um pouquinho o ADS para você não ficar gastando dinheiro à toa. Agora, um outro erro muito, muito comum que acontece super fácil é quando a gente não acompanha quanto a gente está lucrando por cada produto. Porque o que acontece, gente? Conforme o tempo vai passando, os lucros variam. Por quê? Porque o preço do produto aumenta ou diminui. Os custos também ali, né, da loja para manter tudo aberto aumenta ou diminui. Então, às vezes a gente tem que rever o lucro e reprecificar tudo para entender o que está acontecendo com o nosso lucro. Tem momentos que a gente já precisava fazer isso há tempos. E aí a gente, como não tem o acompanhamento, acaba que ficando aí pelo ar. E quando você vai ver, você não está lucrando tanto quanto há meses atrás. Então, você sempre está acompanhando o lucro, né? É muito importante por cada venda. E olha só, gente, o último erro que acontece, mas é real e acontece muito também, é você esquecer de reduzir os custos da sua empresa, tá bom? Então, assim, quando você vai iniciar, você vai precisar de algumas coisas, né? Você vai pagar aí contabilidade, os impostos, né? Porém, tem algumas coisas que a gente vai comprando, que a gente vai adquirindo, por exemplo, assinaturas. Eu já mudei várias vezes de RP, porque quando eu via que eles aumentam muito, eu já buscava outro RP que me atendesse, né? De uma forma que eu precisava, porém que não fosse tão caro. Referente aos custos da empresa, você sempre precisa estar atento também para você renegociar quando for preciso. Então, muitas vezes, gente, a gente está pagando algo, alguma assinatura, alguma coisa que você nem está usando. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Por exemplo, o Avante Pro. O Avante Pro eu uso, né, nos momentos em que eu vou caçar produtos, que eu quero investir em algum produto novo, e lá eu adiciono o Avante Pro, pago ele, para eu verificar qual o produto mais vendido da plataforma, quanto que está sendo de lucro, quem que vende, se vale a pena, se não vale a pena, né? Porém, eu uso em determinado tempo. Eu faço isso durante 1 ou 2 meses e depois eu desativo. Não é uma coisa que eu deixo sempre fixa no mês a mês. Porém, eu posso esquecer, né? Então, às vezes, tem coisas... apareceu uma notificação aqui. Às vezes, tem coisas que a gente deixa ativo e não tem necessidade, que a gente só usa por um curto tempo e aí acaba gastando dinheiro. Porque, gente, vocês sabem, eu já contei para vocês também. As vendas têm que pagar o seu custo. Você divide aí o custo, o valor total de despesas que você tem pelo número de vendas do mês, e aí você vai encontrar o seu custo fixo. Pode ser R$2, R$3, R$1, enfim. Mas quem que vai ter que pagar isso é a sua venda. Então, vocês entendem a importância de vocês, conforme for, né, precisando, vocês diminuírem o máximo que vocês consigam do seu custo da sua empresa, para vocês ganharem mais lá no lucro da venda. Então, gente, assim, tudo importa, tudo conta, cada detalhe é importante.
E vender online é assim, a gente precisa estar em constante atenção, né? É muito, muito importante o acompanhamento. Sempre falo para vocês que não adianta nada vocês criarem um anúncio, criarem a conta, criarem fotos lindas e deixar lá tudo ativo, mas não acompanhar diariamente. Então, todos os detalhes importa. E, gente, aqui no canal eu falo sobre diversos assuntos, sobre, né, as vendas online, da Shopee, do Mercado Livre, e ainda vou falar muito mais, gente, porque eu já contei, né, o meu canal é super novo, eu comecei aí no comecinho de agosto do ano passado, e, gente, já tá ótimo, né? Já tá chegando aí a praticamente 16 mil seguidores, quase 16, né? E eu só tenho a agradecer vocês. Eu só tenho muito, muito, muito a agradecer a vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Reforçando para vocês, pessoal, os vídeos aqui no canal são fixos toda quarta e todo sábado, tá bom? Geralmente eu posto aí às 9 da manhã, toda quarta e todo sábado. Então, a partir de hoje em diante, vai começar a ser certinho. Voltei aqui para o canal cheio de informações para vocês. Bora lá fazer essas vendas acontecerem, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima!